Bom dia, está no ar mais uma edição do Manhã News, seu noticiário matinal. Hoje, dia 28 de maio de 2013. Eu sou Giovanni Querigini. E eu, Nina Ferrari. Vamos às principais manchetes do dia. As inspeções em transportes escolares garantem segurança e evitam clandestinidade dentro da PUC. A inflação no setor de alimentos está sob controle, mas ainda preocupa o consumidor. A Caloridas recebe alterações e tem tempo reduzido. Os funcionários da PUC Campinas reclamam da falta de atenção dos alunos com o lixo. A concorrência de livros e e-books pela preferência do consumidor. Aprenda como se preparar para uma corrida de rua. Isso e muito mais, agora no Manhã News. Todos os anos, transportes escolares são submetidos a inspeções que garantem a segurança de motoristas e usuários. Saiba como isso é feito na reportagem de Beatriz Bressan. Todos os veículos de transporte escolar passam anualmente por 2 inspeções, em dezembro e junho. A vistoria garante a qualidade do serviço prestado e proporciona mais segurança aos usuários. Quem não passa pela inspeção, selagem do veículo, fica impedido de prestar o serviço. Osvaldo, que é motorista escolar na PUC Campinas há mais de 10 anos, ressalta essa importância. Importante para que trabalhe com segurança. As inspeções, por sua vez, é semestral. Operadores já inscritos renovam o cadastro e autorização para o primeiro semestre e voltam a renovar a autorização para o segundo semestre. É olhado o pneu, é olhado o extintor, é olhado o cinto, a poluição, a fumaça da van, quase tudo. Segundo o artigo 230 do CTB, o transporte de escolares sem autorização dos órgãos municipal, estadual, INDEC e Sinetran é infração grave. O transportador clandestino sujeita-se a perder 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Começo de ano, primeiro mês, geralmente vem quem não conhece, é novo no transporte, a INDEC é chamado e recolhe para o pátio. Nas fiscalizações realizadas pelos agentes de mobilidade urbana da INDEC, sempre que flagrada a operação de um veículo clandestino, o mesmo é apreendido e encaminhado ao pátio municipal. Além disso, o município aplica ao transportador uma multa de 2.500 unidades fiscais de Campinas, correspondentes a R$ 6.222. As vendas de e-books cresceram 9% segundo pesquisa realizada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. Mas esse não deve ser o fim da era dos livros de papel. Confira agora a reportagem de Márcia Teixeira. O número da venda de e-books aumentou. Hoje, 28,5% corresponde à venda de e-books nas livrarias, segundo o jornal O Globo. Apesar do grande número, cerca de 80% da população nunca leu um livro eletrônico, segundo dados divulgados pelo Digitais PUC Campinas. O hábito de ler está muito além do avanço da tecnologia e o e-book seria mais uma opção de forma de leitura, como declarou o sócio proprietário da Livraria Pontes, José Reinaldo Pontes. São 2 mídias, 2 linguagens diferentes. Então os e-books, eles estão entrando agora. O número de livros em papel ainda é muito maior do que os e-books. Daqui a alguns anos isso vai se inverter. Mas isso não quer dizer que o livro em papel vai desaparecer. O mercado de livros digitais representa hoje menos que 0,5% do mercado de livros de papel. Mesmo com a tecnologia, praticidade e rápida modernização, os e-books ainda estão em segundo plano, como disse Carlos Alberto de Paula, sócio proprietário do Sebo Iluminações. Acho que ainda existe muita gente que cresceu com o livro de papel, né? E então isso vai perdurar muito tempo. Muitos jovens ainda usam o livro de papel, mas o livro eletrônico ele está entrando muito forte. Eu acho que assim na própria vida das pessoas, dos jovens hoje, ele usa isso, né? Ele está acostumado com a era eletrônica. O custo entre o e-book e o livro de papel é uma questão relevante. O e-book é 36,2% mais barato em comparação às edições de papel.
Os custos de papel, impressão e logística física situam-se entre 20% e 25% do preço de capa de um livro. Obviamente, não existe mais custos com impressão de papel, mas há custo logístico de distribuição de DRM de armazenagem, como afirmou José Emílio Maiorino, assistente técnico de direção da editora Unicamp. Toda essa mão de obra que vai até o momento anterior àquele em que o livro é impresso, isso custa dinheiro. E isso eu tenho que fazer, quer seja um livro eletrônico, quer seja um livro para ser impresso. Então esse custo não diminui. Se eu tenho o e-book, o que ele faz? Ele diminui o custo da impressão, mas a editora continua precisando ter lucro. Em Campinas, as livrarias Saraiva e Cultura trabalham com e-books e com a biblioteca virtual. Márcia Teixeira para o jornal Manhã News. E no próximo bloco você confere. Funcionários da PUC Campinas reclamam da falta de atenção dos alunos com o lixo. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já. Com o barril de Heineken 5 litros, você faz a festa onde estiver. Na balada com os amigos, no churrasco de fim de semana ou na praia com a galera, a diversão é garantida com uma Heineken gelada. E quer saber o melhor? Não tem desperdício, porque se sobrar cerveja, você pode guardar para o próximo encontro, sem problema algum. O barril de Heineken é o único que mantém o mesmo sabor e qualidade por 30 dias depois de aberto na geladeira. Difícil mesmo vai ser a cerveja durar tanto sem ninguém beber. Heineken 5 litros, o único barril que você tira cerveja como se fosse chopp. Beba com moderação. Apesar do tempo de competição reduzido devido à perda de 2 modalidades esportivas, Caloridas causa reformulação na Atlética de Comunicação, que busca título inédito. Confira a reportagem de Alexandre Xavier. A competição Caloridas desse ano sofreu algumas mudanças comparado ao ano passado. As modalidades handebol e vôlei de quadra foram eliminadas, o que provocou a diminuição de 2 dias de competição, sendo agora realizada apenas na quarta e na quinta-feira. Em torno de 700 alunos de todos os centros acadêmicos da PUC vão participar do campeonato, que acontece aqui nas quadras da Faculdade de Educação Física, no Campus 1. Lembrando que apenas alunos que estão no primeiro ano de faculdade podem participar da competição. Estou aqui com o representante da Atlética de Comunicação, responsável pelos atletas que participam da Caloridas, o Henrique Veloso. Henrique, quais foram as mudanças tomadas pela Atlética para tentar buscar o título inédito da Caloridas? A primeira mudança foi na estruturação interna da Atlética e no departamento de esportes. Não adiantava nada a gente mostrar para os atletas que eles deveriam se esforçar, deveriam correr, e a gente também estava um pouco bagunçado. A partir disso, a gente conseguiu contratar treinadores e estimular mais os atletas a irem treinar e colocar na cabeça deles que o Caloridas era uma preparação para o Juca. E é o que está acontecendo agora e a gente com certeza vai em busca do título. Obrigada, Henrique. Alexandre Xavier, de Campinas. Um dever básico do cidadão é jogar lixo no lixo e prezar pelo meio ambiente. Mas o que acontece na Universidade PUC Campinas é exatamente o contrário, como mostra a repórter Nina Ferrari. Ao observar o ambiente coletivo da faculdade, notamos que há muito lixo deixado de lado e encontrado no lugar errado. Funcionários reclamam da falta de atenção dos alunos. Mesmo com a faculdade disponibilizando cestos correspondentes aos materiais recicláveis, alunos da PUC Campinas não se preocupam em jogar o lixo no lugar certo, afetando assim a todos e ao meio ambiente. A funcionária responsável pela limpeza da praça de alimentação, Maria Lourdes, nos cedeu uma entrevista. Tem uma área de reciclável, que é papelão, coisa, mas quanto, por exemplo, as latinhas, vão ainda estudar um jeito de estar reciclando essas latinhas. Mas tem lixo reciclável aqui. Sim. Tem uns 4 anos que está sendo separado. Porque um ano de sustentabilidade, o planeta está aí todo poluído e o pessoal não tem educação e ainda continua fazendo errado. Né? Que é um ano de sustentabilidade. Tem que ter educação, tem que pensar, né? Vamos cuidar do planeta, né? Como exemplo da displicência dos alunos, o estudante de jornalismo Hugo Shigematsu mostra que também já cometeu esse deslize.
Já joguei lixo, lugar indevido e também já presenciei. Não é muito por falta de conscientização, porque o pessoal já sabe que jogar lixo na rua assim faz mal. Prejudica o meio ambiente, mas acho que é mais preguiça mesmo. O pessoal devia jogar o lixo no lixo, devia parar de ter preguiça. Para tentar solucionar o problema do lixo dentro do CLC, procuramos o diretor do curso de jornalismo, o professor Lindolfo, que agora, ciente dos fatos, falou que corrigirá a falta de comunicação entre funcionários e que pensará em uma maneira de conscientizar os alunos do CLC sobre a reciclagem e, quem sabe, futuramente, toda a faculdade. Nina Ferrari para a Rádio PUC. E ainda hoje você confere a estabilidade da inflação no setor alimentício. Voltamos já. Bruno e Ornella são alunos da PUC Campinas e têm muitos sonhos para realizar. No momento, eles estão descobrindo um mundo novo, o da universidade. E já pensam até em fazer estágio. E você, qual é a sua história? Venha realizá-la na PUC Campinas. Vestibular 2010. Inscrições abertas, com desconto até 9 de outubro. PUC Campinas. Histórias reais. Conquistas de verdade. O Brasil vai sediar o primeiro torneio mundial de futebol para deficientes intelectuais, que acontecerá no Rio de Janeiro em 2014. Quem tem mais detalhes é a repórter Nina Ferrari. O movimento paralímpico todo mundo já conhece e ficou ainda mais conhecido depois que o Brasil conquistou o primeiro lugar nos Jogos Pan-Americanos. Porém, a Special Olympics é um movimento pouco conhecido. Criado por Eunice Kennedy nos Estados Unidos na década de 60, o evento luta pela inclusão das pessoas com deficiência intelectual através do esporte. Aprovado pelo governo e anunciado por Sérgio Cabral durante a Feira de Negócios de Futebol Soccer Rex, a primeira Copa do Mundo de Futebol unificado da Special Olympics vai acontecer no estado do Rio de Janeiro, com a participação de 24 seleções, inclusive a brasileira. Serão usados estádios à altura das dimensões da instituição, os mesmos usados para Copas e Olimpíadas. A diretora de esporte, Tereza Leitão, declara a importância do evento no cenário esportivo adaptado. Esse evento, para nós, é muito significativo, porque é o primeiro grande evento fora os Jogos Mundiais da Special Olympics, que vai acontecer fora dos Estados Unidos ou da Europa ou um grande país da Ásia, né? E também por sermos o foco dos eventos de grande porte nos próximos anos, né? Como Paralimpíadas, Olimpíadas, Jogos da Copa do Mundo. Então, nós temos essa possibilidade de realizarmos essa Copa do Mundo da Special Olympics de futebol unificado, é bastante significativo, porque nós vamos mostrar para o mundo todo que vai vir acompanhar os Jogos da Copa do Mundo regular, que as pessoas com deficiência intelectual também podem participar e com um bom nível de habilidade. A Special Olympics é a única organização desportiva autorizada pelo Comitê Olímpico Internacional a usar a designação Olympics como nome. Hoje são mais de 4 milhões de atletas em todo o mundo. Os jogos acontecem de 2 em 2 anos, alternados entre jogos de verão e jogos de inverno. E em 2014 acontecerá a primeira Copa do Mundo de futebol voltada para este público. Para o técnico Guilherme Klink, o preparo de atletas dos treinos ao evento precisa ser bem trabalhado. Todo o trabalho em cima de muita repetição, né? O trabalho técnico e sempre na parte psicológica, na parte de relacionamento, tem que ter uma relação de confiança com o profissional, a família confiar e o próprio assistido ou aluno, portador de deficiência, confiar plenamente no professor. Esta Copa é apoiada pela FIFA e será uma competição regida por suas regras. As equipes serão formadas por um misto de atletas com o mesmo nível de habilidades, os regulares e pessoas com capacidades intelectuais diferenciadas. Os embaixadores da Special Olympics Brasil, que ajudam na divulgação do evento, são Zico, Romário, Ricardo Rocha, Robson Caetano e Lars Grael. Nina Ferrari para o Manhã News. Participar de uma corrida de longa distância não é tão fácil quanto parece.
existe muita preparação física, psicológica e nutricional. Saiba mais na reportagem de Alessandra Xavier. A procura pela corrida de rua de curta distância, 5 ou 10 km, vem aumentando cada dia. Só no ano de 2012 houve um aumento de 15%, mas para passar da corrida de rua de curta distância para de longa distância, como a maratona de 42 km, é preciso um preparo físico e psicológico muito grande, como afirma o maratonista André Carnio. O treino de corrida é bem diferente, porque ele é longo, é cansativo, e para você ir acostumando, você tem que treinar muito, né? É um treino longo. E que nem normalmente eu corro de 10, 15, até 20 km por dia. Segundo o preparador físico e também maratonista Sandro Rodrigues, os treinos podem variar de acordo com o nível de atleta que vai competir. Para um aluno que corre por lazer, mas quer ter um resultado científico, 3 vezes por semana bastam. Mas para um atleta, aí tem que ser de 5 a 6 vezes por semana. Além de estar preparado fisicamente, as corridas de longa distância exigem um preparo mental e um preparo estratégico de nutrição para a prova. A nutrição é ciência pura. E essa parte de ingestão calórica, dos nutrientes apropriados para uma corrida, começa 48 horas antes da corrida. A nutricionista Luciana Setem afirma que cada atleta deve ter o seu cardápio próprio, mas que os alimentos devem ser alimentos energéticos e girar em torno de carboidratos, proteínas e lipídios, além da reposição dos sais e de água, conforme o atleta vai perdendo durante a prova. A maratona, mesmo sendo um esporte individual, é uma competição que envolve muitos atletas inscritos e cada um traça seu objetivo. A pessoa que não quer competir com os outros, ela pode traçar uma competição com ela mesma. Então, muitas das pessoas, dos corredores de recreacionistas que a gente chama, eles vão para as provas pensando em melhorar o seu próprio tempo ou conseguir correr uma distância que ele não havia conseguido anteriormente. Então cria-se uma competição com ele mesmo, diferente dos atletas de ponta, que pensam em pódio, muitas vezes a competição vale dinheiro, vale alguma premiação, aí não adianta só pensar nele mesmo, ele tem que pensar nos outros atletas também. Eu venho sempre querendo melhorar o meu tempo, né, que é o objetivo de qualquer maratonista, mas para esse ano eu queria usar a Maratona de São Paulo para testar o meu físico, porque acabei de voltar de uma lesão no tornozelo e vai ser o meu primeiro desafio depois de tanto tempo parado. A inflação de 0,3% que atingiu os alimentos se estabiliza e tranquiliza o consumidor. Confira agora na reportagem de Márcia Teixeira. A inflação, que atinge o preço dos alimentos e afeta principalmente o orçamento das famílias de menor renda, está agora sob controle. Segundo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Campinas, Marcos Araújo, a inflação está contida e não corre o risco de se difundir para outros setores. O presidente declarou ainda que a renda do trabalhador veio a aumentar e apontou que seria essa uma das causas da inflação. A oferta de alimento aumentou no mercado? Também aumentou. Por quê? Porque a renda do trabalhador no passado melhorou. Quando eu digo renda, de um modo geral, não individual. Tem setores, né? Mas melhorou a renda do trabalhador, só que, por outro lado, com esse aumento de renda, aumenta o consumo. Aumentando o consumo, aumenta a inflação. O consumidor notou o alto preço dos alimentos e mesmo que agora tenha ocorrido uma diminuição, a inflação ainda pesa no bolso. Exemplo disso é o que acontece na casa da estudante Laura Perucchi, onde há um controle nos gastos em supermercados. A cada mês ela compra a mesma lista de produtos, porém os gastos aumentam. E a culpa, segundo ela, é dos preços dos alimentos. Antes a gente gastava o mesmo valor e comprava muito mais produtos e agora passamos a comprar menos produtos com o valor e um exemplo ao tomate, que chegou ao ponto de R$9 e de nós pararmos de consumir por motivo de não ter dinheiro suficiente para comprá-lo. O Banco Central adotou como medida preventiva a elevação dos juros básicos da economia brasileira, em 0,25 ponto percentual. Com isso, a taxa Selic passou de 7,25% para 7,5%, como afirmou o economista e professor Antônio Carlos Lobão. Bom, em geral, o que ele tem feito? Ele tem tentado aumentar as taxas de juros para poder, com isso, reduzir a demanda e diminuir a pressão sobre os preços. No caso dos alimentos, isso acaba sendo mais complicado. Primeiro, a taxa de juros afeta menos a produção de alimentos. E uma parte desses preços vem por conta do aumento da demanda internacional, que o Banco Central não tem poder para controlar isso. A expectativa é que a redução de preços se mantenha e que não volte a subir. Márcia Teixeira para o Jornal Manhã News.
Manhã News se encerra por aqui. Nos vemos na próxima edição. O programa Manhã News foi editado por Giovanni Querigini e coordenado por Camila Mazin. As repórteres são Alessandra Xavier, Beatriz Bressan, Márcia Teixeira e Nina Ferrari, com a apresentação de Giovanni Querigini e Nina Ferrari. Esse trabalho foi realizado pela Turma 4 de Jornalismo da PUC Campinas do 3º semestre de 2013, com o auxílio do professor de Rádio e Jornalismo A, Marcel Cheida. Tenha um bom dia.